Olá, uma boa noite, tudo bem? Neste mês de novembro, nós escolhemos fazer um pouquinho diferente. A cada domingo teremos uma mensagem direta, uma mensagem que mexe com a vida de cada um, nas suas reflexões, no seu comportamento, de alguma forma que nós possamos crescer e expandir a nossa espiritualidade. Então, cada domingo à noite vamos nos encontrar aqui. No último domingo, nos encontraremos então na nave principal da igreja e a cada noite a gente vai apresentando aí alguém, uma pessoa que possa nos ajudar também a aprender como servir melhor a Deus e ao nosso próximo também. Na quarta-feira, o pastor William, que orou conosco, vai estar trazendo a mensagem também. E assim nós vamos passar esse mês de novembro buscando algumas coisas diferentes um pouquinho. Eu quero colocar você hoje à noite frente a frente com esta pessoa. E nós vamos chamá-lo de Judas. Judas é um personagem, uma pessoa, é alguém realmente diferente, nebuloso, um pouco desconhecido, não é amado pelos cristãos, porque ele teve um momento muito complicado na vida dele com relação a Jesus, e isso faz com que a igreja quase não fale sobre ele. Mas ele é uma pessoa importante, é uma pessoa que tem muita coisa para nos ensinar, e o que aconteceu com ele é alguma coisa que nós precisamos aprender a evitar também. Tá certo? Então hoje à noite vamos encontrar um pouquinho mais essa pessoa. E eu escolhi uma passagem do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 29. O capítulo 13 é o capítulo que nós temos a Santa Ceia. O encontro de Jesus, no modo mais íntimo, com os seus 12 apóstolos. Estão todos reunidos para a maior festa do povo de Israel, a festa da Páscoa. Lembrar de que foram libertados do Egito por Deus, que agora estavam na nova terra, que estavam agora numa reunião muito especial. E após a Páscoa, melhor dizendo, a Santa Ceia, a cerimônia dessa noite, naquela noite da Páscoa, ele então estava ao lado de Judas, o Senhor Jesus, e a Bíblia diz o seguinte: como era Judas aquele que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns dos discípulos pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa, ou então que ele fosse dar alguma ajuda aos pobres. A cena é bem interessante. Eles estão comendo à mesa e Jesus então molha o seu pão e fala alguma coisa com Judas. Os que estão ao lado não entendem direito, mas como Judas era um homem importante, era ele quem cuidava da bolsa do dinheiro, então eles imaginaram que Judas saiu para comprar alguma coisa que estivesse faltando na festa, ou quem sabe ajudar alguém que estivesse passando uma necessidade. O que vocês acham a respeito do pensamento dos apóstolos sobre Judas? Legal, né? Judas era um homem importante no grupo, era um homem considerado, era alguém que tinha raciocínio, conseguia fazer contas, cuidava do dinheiro, era alguém que realmente tinha uma influência sobre os demais. Eles jamais imaginaram naquele momento que Judas estava saindo para trair Jesus. Você já conheceu alguém assim? Alguém em que você confiou completamente e depois veio saber que não era bem assim a conversa? Você já conheceu alguém que era acima de qualquer suspeita, mas depois se comprovou que não era alguém confiável? Como é que isso acontece? Como é que alguém que caminha com Jesus pode lá na frente ou depois de algum tempo demonstrar tamanho erro? Como é que isso pode acontecer? Eu me recordo agora, quando estava no seminário, que uma vez o nosso monitor, aquela pessoa que cuida do dormitório, me chamou para uma conversa. Falou: Cancela, eu preciso falar um negócio com você. Eu não imaginei o que ele ia falar comigo. Mas então ali fora nós conversamos, ele disse assim: sai dessa, cara. Sai agora. E eu: cara, do que você está falando? Ele diz assim: eu tenho percebido você. Você anda pelos cantos, conversando com o pessoal, falando isso, falando aquilo. Você tem ideias sobre as pessoas. Você passa informações que não são completas.
Sai dessa. Alguém já falou isso para você? E se falou, como é que você se sentiu na hora? Você sabe do que eu estou falando, não? Eu me senti muito mal na hora. Comecei a argumentar que não era bem assim, que não era desse jeito, que as coisas não eram desta forma. E eu vou dizer o nome dele, o Eliseu. O Eliseu era um sujeito que a gente tinha contato por causa das aulas, mas não tinha um contato assim de convivência. E eu achei que ele tinha atravessado uma linha meio complicada, porque a gente não tem intimidade. Como é que ele vai chegar para mim e vai dizer um negócio desse? Mas hoje eu acredito que o Eliseu me disse isso, porque não havia outro jeito de fazer isso. Não havia mais como conversar comigo e conseguir dizer estas palavras de uma outra maneira. Porque não havia muito tempo. Eu já estava há algum tempo lá, e nesse período eu conheci muita coisa sobre muitas informações. Era um ambiente que as pessoas vinham de todo lugar, então eles traziam as informações. Interessante que as informações que eu gostava eram todas negativas. Era sempre de alguém que fez alguma coisa errada, de algum lugar que estava acontecendo alguma coisa errada, ou que iria acontecer alguma coisa errada. Nunca era uma notícia boa, nunca era uma notícia de crescimento, nunca era uma notícia que ajudasse alguém. Então hoje eu quero aproveitar a ocasião para agradecer ao Eliseu, porque o Eliseu teve essa conversa comigo naquele dia. Ele me chamou num canto e sem muito rodeio ele foi direto. Na hora eu fiquei muito bravo, mas o tempo foi passando, eu fui refletindo sobre isso e hoje eu sou uma outra pessoa por causa disso. E aí então, estudando a Bíblia, eu fui aprendendo coisas interessantes. Me deparei com esse cidadão chamado Judas, que era alguém acima de qualquer suspeita e que estava no grupo com Jesus e que simplesmente deixou o caminho. E a gente pode imaginar que isso foi obra do acaso ou por alguma situação de sorte ou azar, mas a verdade é que isso foi sendo trabalhado no coração dele. Ele foi aprendendo assim, ele foi crescendo assim, e de repente ele começa a agir dessa forma também. Então, durante esses domingos do mês de novembro, eu quero trazer para você algumas pessoas. Mais à frente eu vou apresentar para você uma história. Meu irmão matou um cara. É isso aí. E uma outra história que eu vou apresentar para você é uma história sobre traição. Uma história muito grave. Não esta traição, mas a traição conjugal. A traição de um filho contra seu pai. A traição dura, triste, ou como você quiser pensar sobre este assunto. Então, esses domingos que a gente vai estar juntos aqui no mês de novembro serão para isso. Hoje, como já disse, o nosso amigo é o Judas. Ele vai ser apresentado a vocês. E eu quero que você conheça um pouco dessa história a partir da origem do povo de Israel. No livro do Gênesis, capítulo 49, aparece um dos grandes profetas de Israel, chamado Jacó. E Jacó está de bastante idade, já um homem bastante idoso, e ele resolve então abençoar os seus filhos. E o profeta Moisés então registrou esse acontecimento no capítulo 49, no livro do Gênesis, falando sobre cada filho, as bênçãos e as preocupações que ele, Jacó, tinha com seus filhos. E acabaram se tornando profecias, demonstrando que o caminho que eles usaram depois para seguir na vida era bastante complicado. Hoje à noite eu quero então abrir sobre um personagem, uma pessoa muito importante nessa história. Essas aqui são as 12 tribos de Israel, na antiga terra que pertencia a Israel. Depois que atravessaram o Rio Jordão, eles começaram então a tomar posse dessas terras, e cada filho recebeu uma herança. E essa herança era para permanecer com cada descendente da sua família. Nós estamos vendo aqui então que o quadro apresenta as 12 tribos. 2 tribos e meia que ficaram para o lado direito aqui do Rio Jordão, e então do outro lado as demais tribos de Israel. A história se passa em torno destas pessoas como você e como eu, que têm uma vida, que têm um objetivo na vida, que recebem bênçãos de Deus, que estão ali vivendo o seu dia a dia. E o grupo que nós escolhemos são desses aqui. Cada filho de Jacó, com uma das suas 4 esposas, melhor, 2 esposas e 2 concubinas, representarão para nós, nesses domingos que vamos estar juntos,
a base daquilo que estamos apresentando, daquilo que queremos colocar como mensagem para essa noite também e para as demais. Hoje nós estamos escolhendo o número 5 aqui, o quinto filho, né, que foi nascido de Bila, que era uma serva de Raquel, esposa de Jacó. Este quinto filho tem um nome bem curtinho, Dan, mas ele é muito interessante, porque ele gera depois uma série de pensamentos a respeito de uma série de outras pessoas que estão na Bíblia. Então, o nome que nós escolhemos foi Dan. A história de Dan se passa no livro de Juízes, e também nós temos ali no livro de Josué alguma coisa, que é quando eles vão assumindo as propriedades e a terra que eles têm, e ele já começa a apresentar algumas coisas um pouco diferentes do que se esperava do seu povo. No livro de Juízes, a juíza Débora convocou então todo o povo de Israel para sair à batalha. A única tribo que não se apresentou para a guerra foi a tribo de Dan. E eles disseram que tinham que tomar conta dos seus navios, dos seus barcos, senão não podiam estar lá. Quando você precisa, ele não está. Em Josué, diz que eles se preocuparam muito com a questão das suas terras. As terras que pertenceram à tribo, para eles eram poucas, eram mal localizadas, não tinham o que era necessário para o desenvolvimento. Então eles resolveram atravessar o país mais de 100 quilômetros para se estabelecer no norte daquela terra. E lá tomaram uma cidade e fizeram o seu novo estado, o seu novo lugar. Lamentavelmente, esse estado não estava dentro da terra que eles estavam para receber. Ele novamente ouviu o que Deus disse, tomou uma decisão diferente e seguiu o seu próprio caminho. E mais à frente, então, em Juízes 18, aparece a história de que eles estabeleceram o primeiro culto pagão, o primeiro culto de vários deuses no meio do povo de Israel. Então você vê que tinha uma personalidade diferente, que fazia coisas diferentes e que se torna um motivo para nós observarmos bem se nós também não temos essas características na nossa vida. Quando alguém nos chama para a batalha, a gente não vai, a gente tem outra coisa para fazer. Ou então, quando a gente tem aquilo que tem, não está satisfeito com aquilo que tem, deseja ter mais, nem que para isso tenha que fazer alguma coisa errada. Ou ainda, na última parte, ouvir a voz de Deus, mas não obedecê-lo. Essas eram características que foram moldando este povo, esse grupo especial dos filhos de Jacó. Tá certo? Vamos avançar um pouquinho. Gênesis 30 conta a história do nascimento desse rapaz. A sua mãe era Bila. É um nome estranho para nós, mas era o nome de uma das servas de Raquel, que era a esposa principal de Jacó. A Bíblia conta estas histórias não para que você fique pensando ou apenas conhecendo os defeitos das pessoas. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela transforma a vida, e também quando fala sobre as pessoas, fala sobre a realidade. Ela não conta que eram pessoas maravilhosas, que não cometiam erros, que eram pessoas que não tinham problemas, porque a nossa vida também é assim. Nós também cometemos erros, nós também temos problemas. Então nada melhor do que ver o que outras pessoas passaram, o que outras pessoas viveram, para que a gente aprenda através destas pessoas a tomar algumas decisões que são as melhores para nós. E Raquel tinha muito ciúme da sua irmã Lia. Se você conhece a história de Jacó, você sabe que ele se casou pensando no que estava casando com Raquel, mas o seu sogro Labão o enganou e deu para ele como primeira esposa Lia. E você viu naquele quadro lá atrás que Lia teve 7 filhos e Raquel não podia ter filhos. Então, naquele tempo, não ter filhos era um grande problema. Era um problema muito difícil de ser encarado, porque a herança estava ligada a ter filhos. O grande objetivo na vida era ter filhos para receber as bênçãos de Deus e continuar a sua história. E Raquel não podia ter filhos. Então este versículo 30 diz o que Raquel disse no dia em que nasceu um menino chamado Dan. Ela disse assim: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz,
e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. Eu separei a palavra em branco ali, julgou, porque essa é a origem do nome de Dan. Juiz, aquele que julga. Deus me julgou, Ele viu que eu era uma pessoa, Ele viu que eu não tinha filhos, Ele percebeu que eu estava sofrendo, e Deus agiu. Ele me deu um filho, é claro, é o filho da minha empregada, mas na verdade a empregada nem existia, tecnicamente falando, pertencia a ela. Então os filhos desta empregada eram filhos dela, entende? Lembra da história de Sara, que ofereceu para Abraão uma empregada, e quando nasceu o filho ela achou que tinha resolvido o problema, porque a empregada pertencia a ela, logo o filho Ismael também pertenceria a ela. Essa era a cultura daquele momento, e era assim que eles viviam. Então Raquel, ela diz isso: Deus me julgou, e por isso eu vou colocar o nome do menino de juiz. Julgamento, porque Deus julga, Deus vê as coisas. Tá bom? Vamos seguir para frente um pouquinho? E lá naquele livro do Gênesis, Jacó, agora já no final da sua vida, nós falamos lá no início, né? No capítulo 49, começa a falar aos seus filhos sobre as bênçãos que ele ia derramar sobre ele. E agora chegou a vez do menino chamado Dan, que agora é um homem que tem seus pensamentos, que conforme você viu, estava se preparando para tomar algumas decisões muito importantes. E Jacó então diz assim: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Gênesis 49, versículo 16. Dan será juiz de seus irmãos. Tá bom para você? O que você acha disso? Não é um privilégio poder ser um juiz? Não é uma carreira muito bonita? Não é uma carreira importante? Jacó chama seus filhos e diz: você vai ter isso, você vai fazer assim, você vai fazer desse outro jeito. E chegando na vez de Dan, disse: você será juiz de seus irmãos. Nós sabemos que não devemos julgar ninguém. Essa é a nossa função como irmãos em Cristo Jesus. Porém, nós vivemos numa sociedade, e a sociedade precisa de leis para organizá-la, de conduzi-la da melhor maneira possível. E entre as pessoas desta sociedade se escolhem algumas pessoas especiais para que sejam juízes, para que determinem o que é certo, o que é melhor, como deveria ser, como deve ser feito. E Dan recebeu esta bênção de Deus. Então logo você vê que Dan era alguém que tinha uma visão ampla. Um juiz não pode ter uma visão fechada, não pode ser uma pessoa de visão curta. Ele tem que enxergar o todo, ele tem que tentar fazer justiça. Então ele tem que ouvir as partes, ele tem que raciocinar sobre aquilo que está acontecendo e então dar o seu veredito, então julgar. Era isso que Jacó estava fazendo com os seus filhos, distribuindo ali as suas bênçãos. Conhecem essa pessoa? É interessante que há uns 15 anos praticamente ninguém sabia quem era. Você já tinha visto ou ouvido falar sobre este homem aí? Eu fui buscar algumas informações sobre ele. Vamos lá. Ele nasceu em 1954, então está completando aí 59 anos. Completou 59 anos no dia 7 de outubro. Um homem ainda até jovem. Porém, ele se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal em 2003. Em 2013 ele chegou no top da sua categoria, daquilo que é possível a um juiz almejar. Se tornou juiz da mais alta corte do nosso país. Tem uma origem humilde, eu podia contar essa história para vocês, é uma história bem legal mesmo, mas eu queria só frisar alguns tópicos aí. Então, nascido naquele momento, cresceu, se tornou um juiz, e então foi nomeado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Agora sim, ele chegou ainda mais alto na sua carreira. Ele chegou lá em 2003 e no ano de 2012, ele chegou a ser o 56º presidente do Supremo Tribunal Federal. Cargo muitíssimo importante,
que o levou então a ser conhecido de muita gente pelos problemas que nós temos que estão acontecendo ao nosso redor. 9 anos depois de ter chegado à casa, ele se torna o presidente do Supremo Tribunal Federal do país. Você gostaria que seu filho fosse juiz? E no dia que ele fosse eleito, você gostaria de estar lá? É uma pessoa, uma visão privilegiada. É alguém que tem um conhecimento muito importante, porque é capaz de distinguir as coisas, de ver as coisas que estão acontecendo e chegar a conclusões. Era disso que Jacó estava falando com seu filho. Você será importante entre os seus irmãos. Você é uma pessoa que vai enxergar o todo, você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa que tem condições de mudar a história das pessoas, que pode ajudar muito. Então, a primeira visão que nós temos de Dan é muito importante, porque às vezes a gente acha que as pessoas só recebem coisas boas ou só recebem coisas ruins. Ou elas foram predestinadas para alegria e felicidade e ser importantes, ou então não vão fazer história, não vão aparecer, não serão lembradas. A verdade é que tudo depende das nossas escolhas. Naquele momento em que Jacó está dizendo aos seus filhos o que vai acontecer, ele está colocando diante deles que eles precisam fazer escolhas para que esse futuro se concretize, para que esse futuro predito na profecia aconteça. E nesse momento em que Jacó coloca tudo isso diante de Dan, dizendo que ele será importante, e é interessante que na história desse povo, teve um camarada que ficou importante. Você se lembra o nome dele? Chegou a ser vice do faraó, José. Entre esses 12 filhos de Jacó, um deles se tornou tão importante que se chegou a estar ao lado de um faraó. Será que não seria o Dan? Talvez pela capacidade intelectual, capacidade técnica sim. Mas a verdade é que um outro acabou tomando o seu lugar. Por quê? Porque diante dessas circunstâncias, há um segundo verso, o versículo 17. Nós lemos o 16, agora temos o 17. E lá no 17 diz assim: Dan será uma serpente junto a um caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A cena é mais ou menos assim: alguém está montado num cavalo, caminhando, e atrás de uma pedra, no caminho em que esse cavalo vai cruzar, existe uma cobra. Você já se assustou com cobra? Alguém tem uma história de cobra para contar? Eu tenho algumas. Eu fui pastor no interior, eu estava muito feliz indo fazer um batismo. E aí, quando eu estava caminhando ali na mata, o rapaz, eu não sei por que ele fez aquilo, mas ele disse assim: cuidado com a cobra. Mas ele falou tão rápido e tão simples que eu achei que era brincadeira. Mas quando eu olhei para o lado, a cobra se ergueu na minha direção. Mas fica tranquilo, cara, essa cobra não tem veneno. Eu falei: aham. Corri, que foi uma beleza. Eu vou perguntar se a cobra tem veneno ou não. Na minha cabeça, a cobra não é bom negócio, certo? E é disso que Jacó está dizendo. Tome cuidado. Você é muito inteligente. E é como uma cobra esperando o cavaleiro passar. Quando o cavalo passa, você dá o bote no calcanhar do cavalo. Claro que o cavalo se assusta, claro que o cavalo empina, e ele então derruba o seu cavaleiro. Não é um ataque direto ao cavaleiro. Não é alguém que está atacando o seu oponente. Parece ter uma ideia ali, parece ter alguma coisa mais planejada. Eu não falo direto, eu dou a volta, eu falo de uma outra forma, eu ataco diferente. Por ser muito capaz, por ter uma inteligência privilegiada, não é uma pessoa que tem raciocínio curto, consegue prever os resultados do seu raciocínio, consegue antever as suas jogadas, aquilo que vai acontecer. E então planeja da melhor maneira possível como vai conseguir o seu resultado. Não sai em campo aberto, não ataca diretamente, mas então consegue o seu resultado fazendo de outra forma. Vamos avançar um pouquinho mais.
cavalo é atacado por trás e não a pessoa. Sabe, isso me lembra uma questão importante que nós chamamos de fofoca. Normalmente a gente não fala para a pessoa, né? Você já ouviu fofoca, não ouviu? Não vou perguntar se você fez, vou perguntar se você ouviu. Fica mais educado, né? Então, você já ouviu fofoca? Normalmente as pessoas não falam para quem está sendo fofocado, né, o que está acontecendo. Elas mandam um recado: olha, estou ouvindo aí, estão falando aí, disseram. Ou então a pessoa diz: olha, eu estou com pressa, mas eu queria dizer só um negocinho para você. E esse negocinho é uma história que acaba crescendo, tomando vulto, e geralmente é ruim sobre alguém. Geralmente é uma história que tem dificuldade sobre a vida de alguém. Eu chamei ali de canibalismo espiritual. Eu sei que você vai ficar me olhando agora meio invocado, mas essa era a ideia. Esse negócio é tão sério, é tão importante, que a Bíblia tem várias passagens dizendo: não faça isso. E quando o Eliseu me chamou naquele dia para conversar, era disso que ele estava falando. Você recebe muitas informações, você sabe muita coisa, só que você não contribui para o bem das pessoas, porque você só transmite para outras pessoas e não para quem precisava ser dito, e não para quem precisava ouvir. E a gente às vezes até pensa que está ajudando, porque afinal de contas eu estou passando para frente uma informação, e ela pode ser até verdadeira. Eu não estou falando só de fofoca mentirosa, mas pode ser até uma informação importante e verdadeira. Só que essa informação, ela não ajuda a outra pessoa. Porque o Evangelho de Mateus tem uma passagem, Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17, que era Jesus falando aos discípulos como deveriam lidar com essas circunstâncias. E eu marquei algumas palavrinhas ali com outra cor para que a gente pudesse entender bem. Se o teu irmão pecar contra você, ou se você receber uma informação negativa do seu irmão, ou se você receber uma informação que vai prejudicar essa pessoa de alguma forma, vai e fale com esta pessoa, entre você e ela só. Então a ideia é que a gente não transmita para os outros aquilo que deve ser dito de quem nós recebemos a informação. Essa é a ideia. Se essa pessoa te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se, porém, essa pessoa não te ouvir, então você, antes de falar para os outros, pegue uma pessoa ou duas e, através destas duas pessoas, conversem com esta, e aí digam a esta pessoa que a sua situação é ruim, é complicado. E se ela não os atender, então diga para a igreja. Você conhece histórias assim? Normalmente a gente ouve alguma coisa, ou alguém ouve alguma coisa, e a primeira coisa que faz é dizer para os outros, ou para a igreja. Não seguimos os passos que Mateus pede, que Jesus disse. Vá e fale com essa pessoa. Olha, eu fiquei sabendo disso, essa situação é assim, ou não é. E essa pessoa deve dar uma resposta para você, ou pelo menos ter ouvido o que você falou. Se ela não mudar o seu comportamento, ou se ela não responder adequadamente, pegue outras pessoas, pelo menos mais uma ou duas pessoas, e volte novamente a falar com essa pessoa. E então, se ela não atender, o assunto deve ser trazido à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, então ele deve ser considerado fora do grupo da igreja, do povo de Deus. Então, os passos são bem claros. Se você ouvir, vá, fale com alguém, fale com essa pessoa. Se você tiver dificuldades, essa pessoa não te atende, então leve testemunhas. Se não os ouvir, então o assunto deve ser trazido à comunidade da igreja. E se ainda assim se recusar a ouvir, então ele já não é mais parte da igreja, porque ele não ouve nem a própria igreja. Interessante isso, né? Quantas coisas seriam diferentes se nós seguíssemos sempre esse passo, esse caminho, essa direção. Mas como a história do Dan, a gente às vezes tem dificuldades, e aí começam as consequências disso. Muitos problemas familiares aumentam por causa disso. Muitas pessoas deixam de frequentar a igreja por causa disso, porque alguém disse alguma coisa. Eu não vou nem dizer que é mentira, pode ser até que seja verdade,
mas da maneira errada. E a pessoa ficou sabendo por terceiros, por outros, e talvez tenha ficado sabendo daquilo que é errado, não do que era o certo. E por alguma razão, essa pessoa então já não consegue mais conviver, porque não confia na comunidade, não confia nas pessoas, não confia mais na igreja. Quais as consequências dessa situação? Lá no livro de Ezequiel 48, a tribo de Dan apareceu pela última vez entre os irmãos, entre os 12 filhos de Jacó. E depois disso ela vai sumindo na história do seu povo. E a próxima vez que se fala sobre este assunto de 12 tribos, está em Apocalipse 7, versículo 4 ao versículo 8. O que é que diz lá? É uma história interessante. João teve uma visão e lá ele viu 144 mil. Isso é uma visão importante do Apocalipse, a gente pode tomar uma noite dessas aí, só para estudar esse assunto. E nessa visão, que seria o grupo daqueles que serão salvos, né, daqueles que fazem parte dessa multidão de pessoas, ele começa a numerar os filhos de Jacó: Rúben, Levi, Simeão e os demais. Mas é interessante que quando você chega no final do versículo 8, você lê vários nomes, mas um nome não está lá. Qual? Seria só uma coincidência? Seria um esquecimento do profeta João? Ele foi bastante cuidadoso em pegar outras partes do Antigo Testamento e colocar no seu livro. Não creio sinceramente que ele tenha feito isso sem algum objetivo. Eu não sei qual o objetivo, não vou discutir esse objetivo com você, mas é interessante que ele estava no grupo e depois ele não está mais. Porque, lamentavelmente, a sua capacidade, suas informações, aquilo que ele é, está mesclado com uma série de outros problemas que cada um de nós tem. Lembre-se, você será como uma serpente que fica escondida esperando para dar o seu bote. Você precisa cuidar disso. Essa capacidade que você tem, essa visão que você adquiriu, essa maneira de enxergar que você tem tão clara, é uma bênção, mas precisa ser usado com sabedoria. Precisa ser usado para construir, para edificar, para ajudar os outros. E não apenas para que as outras pessoas pensem algumas coisas sobre algumas pessoas e boas coisas a seu respeito. Alguns dizem que a fofoca é uma espécie de idolatria, que se trata de diminuir o outro para que eu seja maior, que se trata de fazer com que o outro seja menor para que então eu apareça no sistema. Porque normalmente a fofoca não é para ajudar alguém. Normalmente ela é feita para que a outra pessoa seja diminuída, esquecida, deixada de lado, e que eu então, com as minhas qualidades, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, apareça ali como salvador daquela pátria, né? As consequências dessa situação, elas são realmente interessantes. Uma tribo toda desaparece das relações, assim como um daqueles discípulos de Jesus também desapareceu. Eu agora quero fazer a conexão com aquele assunto que nós trouxemos lá no início. Os discípulos naquela noite olharam para Judas e nenhum deles conseguiu pensar mal de Judas, porque Judas era talvez o mais completo, talvez o mais capaz, talvez aquele que tinha a visão mais ampla, e jamais imaginaram que ele seria o portador de toda aquela situação que se desencadeou depois. Foi procurar os líderes para atrair Jesus, e não foi por 30 moedas, não foi por dinheiro, porque depois ele acabou jogando de volta o dinheiro lá no templo. Então por que ele teria feito isso? Como uma serpente atrás da pedra, esperando passar. Jesus não se decide. Jesus não toma a decisão de se tornar rei. Nós já falamos com ele várias vezes sobre isso e ele se recusa. Nós estamos com a situação na mão. É Páscoa. Todo o povo vem para a capital. Agora é a hora de fazermos com que Jesus seja rei. E nós queremos que ele realmente seja rei do nosso povo. Mas ele não vai dar esse passo.
Ainda mais essa história de lavar o pé aí, ele não vai fazer isso. E Judas resolver o problema. Na hora que ele estiver preso, na hora que ele estiver sob pressão, você não usaria o seu poder? Você não faria o que tem que ser feito? Você vai se deixar matar? Será que ele se deixaria matar? Bom, se permitir que isso aconteça, é porque não é o Messias. Olha o raciocínio. Muito bonito o raciocínio, bem completo. Eu vou colocá-lo numa situação que ele tem que tomar uma decisão. Ou ele é o Messias, ou ele não é o Messias. Se ele for, nós vamos tomar Jerusalém e vamos expulsar os romanos. E eu vou ter dado o start, né? Ele acendeu o fogo. Agora, se ele também ficar nessa situação e não fizer nada, que Messias é esse? Ele está num raciocínio bem forte e ele coloca seu plano em ação e depois Jesus é preso. Você sabe o que acontece, né? Jesus não reagiu e ele então saiu dali triste, muito triste, não arrependido, mas triste porque o seu plano também não deu certo. E ele de fato apostou a sua vida num cidadão que não era o Messias. Na cabeça dele, Jesus não realiza aquilo que os profetas disseram. E ele toma então uma decisão. Tira a sua própria vida e agora você conhece a sua história. E ele fica então dessa forma marcado na história do povo de Deus. De alguém que teve toda a oportunidade, mas perdeu essas oportunidades não por falta de Jesus, porque Jesus, assim como perdoou a Pedro, teria perdoado também. É interessante. Nós vamos falar aqui em outros encontros sobre gente que traiu o pai, que adulterou, que roubou, e todos esses são perdoados. E um pecado simples como esse, que aparentemente não causa nenhum problema maior, afinal de contas são só palavras, né? Foi só uma coisa que eu disse. Mas ele gera na pessoa ou nas pessoas ao seu redor tanta dificuldade que algumas delas não retornam mais para o caminho de Deus. A gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. A gente tem que pensar no poder que a palavra tem, tanto para conduzir alguém, como também para desviar alguém do caminho de Deus. O Judas teve uma oportunidade fantástica, mas ele não conseguiu lidar com isso. Seu raciocínio era amplo, completo, inteligente, conseguia calcular as coisas, mas não percebeu que precisava que isto estivesse sob o controle da palavra de Deus e do Espírito de Deus. E às vezes me pergunto qual teria sido o meu destino se eu continuasse naquele caminho. Se eu continuasse apenas gostando daquilo que é ruim, daquilo que não ajuda, daquilo que não constrói, daquilo que não faz com que alguém seja melhor. Seria eu também um Judas? Deixaria você na hora que você precisasse de mim? Teria outros deuses, como a tribo de Dan? Ou ainda, quem sabe, bom, podemos passar a noite falando sobre isso. Mas a verdade é que todos nós temos diante de nós, nos dias que Deus nos dá, que tomar algumas decisões. Hoje eu queria começar dessa forma, forte, chamando a sua atenção para isso, porque a tribo desapareceu. Eles serão salvos? Dá para salvar alguém que está nesse caminho? Deus pode salvar a todos. Só tem uma coisa: eles precisam sair dessa tribo e passar para uma outra tribo. Porque aqueles que alimentam esse espírito, eles não chegarão a bom termo, eles não chegarão lá. Eles ficarão pelo caminho, ficarão pela estrada. A sua história vai ser esquecida, ou vai ser lembrada como a história de Judas, uma história muito ruim. Se eu ou você estamos nesse caminho, nós temos que tomar uma decisão nas mãos de Deus, de sair, de parar com isso, de alimentar a nossa alma com outras coisas, para que
a gente saia da tribo de Dan e entre numa outra tribo, e assim possa estar também entre aqueles que serão salvos na volta de Jesus. Tá bom? Te convido a pensar um pouco sobre isso. Nós vamos cantar agora e ao final vamos ter a oração. Deus seja louvado pela sua palavra. Jesus se entregou na cruz por todos nós. E é bem verdade que hoje nós temos a liberdade de escolher segui-lo ou não. E se Cristo não voltou ainda a esta terra, é porque talvez você e eu não nos entregamos totalmente aos seus pés, aos seus braços. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Nós vamos cantar um hino que também é uma oração, que fala sobre Preciso ouvir tua voz.
cantamos. Queremos seguir-te por onde for. Toma, Senhor, o nosso viver. Começou uma nova semana. Oportunidades estão diante de nós. Pessoas que vamos encontrar, pessoas com quem vamos falar, com quem vamos conviver. Pela tua graça, Senhor, dá-nos o Espírito Santo, para que possamos controlar, se temos este problema da tribo de Dan, se temos essa situação tão difícil que é vencer, que o Senhor nos ajude, pela tua graça, a encontrar nas tuas mãos forças, proteção, sabedoria do teu Santo Espírito para colocar as palavras certas, para procurar aquele que nos ofende ou a quem nós ofendemos, e assim pela tua graça viver uma vida melhor. Leva-nos, Senhor, protegidos e guardados no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. No próximo domingo, como Deus trabalha com os assassinos. Você conhece alguém que está numa situação que você diz para essa pessoa não tem solução? Você que está em casa, por favor, esteja conosco. E você que veio aqui hoje, retorne. Domingo que vem, às 8 da noite, se Deus quiser, aqui.